tarde. Este é o quinto momento de debate promovido pelo JM e a rádio JM-FM, em parceria com o canal Na Minha Terra e relacionado com as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025. Recordo que este, como todos os outros debates, podem ser vistos e revistos nas plataformas do canal e também do jornal. E lembro que esta transmissão pode ser acompanhada aqui no canal e também no JM e na rádio Calheta JM-FM. Estamos novamente nos estúdios do canal Na Minha Terra, com dois convidados da Ponta do Sol, que passamos a apresentar já a seguir. Começo por Célia Maria da Silva Pessegueiro, tem 45 anos, é licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas, trabalhou como editora e organizadora de eventos culturais, foi deputada à Assembleia Legislativa da Madeira entre 2004 e 2007. É presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol desde 2017, foi dirigente regional e nacional da Juventude Socialista e é atualmente vice-presidente do PS Madeira. É natural e residente na Ponta do Sol. Rui David Pita Marques Luís é engenheiro civil, tem 48 anos, iniciou a carreira política em março de 2005, no ano em que foi eleito presidente da Câmara da Ponta do Sol e reeleito sucessivamente até 2017. É deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira desde 2020, é natural e residente na Lombada da Ponta do Sol. E conhecidos os candidatos, passamos a um conjunto de questões idênticas para os dois convidados. Começo por si. Candidata-se agora, Célia Pessegueiro, ao terceiro mandato, depois de 8 anos na Câmara da Ponta do Sol. O que é que ficou por fazer? Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos jornalistas do JM, às equipas que acompanham este debate do canal Na Minha Terra e boa tarde à Ponta do Sol e aos pontacelenses. Fica sempre muita coisa por fazer. De qualquer das formas, julgo que nós passamos por todas as áreas pelas quais tínhamos objetivo de trabalho. Portanto, diria que todas as áreas foram iniciadas, algumas precisam de trabalho consolidado, obviamente, de ser continuado e aprofundado, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, à área do ambiente, que tenho falado muito por ter sido das áreas em que nós mais investimos. Foram mais de 6 milhões nestes 8 anos. Quer dizer, de investimento. o programa eleitoral dos dois mandatos? Eu fiz essa avaliação do programa apresentado à população e 70% daquilo que foi apresentado foi cumprido. Aliás, tivemos uma preocupação no programa apresentado que foi colocar até o objetivo de coisas ou de iniciativas que seriam próprias da Câmara, com verbas próprias da Câmara, e outras que avançariam apenas se houvesse condições para ir buscar fundos, por exemplo, naquilo que diz respeito a caminhos agrícolas. E noutras áreas, tendo consciência que a dificuldade, o investimento seria demasiado avultado para aquilo que é o orçamento municipal, que haveria condições de avançar se houvesse condições para contratos-programa com o Governo Regional. Foi desta forma que organizamos para, por um lado, dar um sinal claro às pessoas do que é que pretendíamos fazer, mas, por outro, também ser claro e transparente, assumindo desde logo que há áreas que nós vamos mesmo avançar, há outras que ficam dependentes se conseguirmos ou não esse financiamento. Em algumas matérias, optamos por exemplo, avançar, ir à banca, porque havia a perspectiva de ir a fundos comunitários, no caso de águas e saneamento, e uma parte do investimento já foi recuperado, tivemos sucesso nessas candidaturas, mas lá está, até a mais-valia foi mesmo podermos avançar com esses projetos, avançar com as obras para o terreno. Isso deu maturidade ao projeto na avaliação e tivemos essas candidaturas aprovadas com sucesso. Esse 70% do investimento é recuperado, que agora permite fazer mais investimentos. Também Rui Marques, uma questão semelhante, depois de vários anos também como Presidente da Câmara da Ponta do Sol, regressa agora. O que é que acha que, passado este tempo todo, ainda falta fazer no município da Ponta do Sol? Boa tarde aos dois Miguéis, boa tarde também à minha adversária, Célia Pessegueiro. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os telespectadores que nos acompanham nos diferentes canais da JM e também no canal Minha Terra. E muito boa tarde, acima de tudo, aos pontacelenses e também aos imigrantes que também poderão estar a acompanhar à distância. Em relação à minha candidatura, o que me motivou foi o sentimento que eu absorvi por parte da população ao longo das diversas campanhas que fizemos para o Governo Regional. Portanto, eu relembro que foram cerca de 3 campanhas no espaço de 2 anos. Para as regionais? Para as regionais, peço desculpa, para as regionais. Foram 3 campanhas ao longo de 2 anos,
Foram campanhas intensas, percorremos o concelho várias vezes e, portanto, foi esse sentimento que eu senti por parte da população. A população anseia uma mudança, necessita que haja políticos a fazer política de proximidade, necessita também, acima de tudo, que haja um executivo camarário que trabalhe ao longo de 4 anos e não nos últimos 6 meses. E por isso é que eu fiz uma prospeção em termos de candidatos, escolhemos equipas conhecedoras da realidade do concelho, de que abrangesse também todo o território, portanto, posso dizer que a candidatura à Câmara Municipal da coligação PC-CDS é a única que dá uma cobertura abrangente ao concelho, uma vez que temos pessoas oriundas de várias zonas, e por isso é com esta motivação e com o apoio da população que eu sou novamente A candidato. questão era, no fundo, o que é que ainda falta fazer no município da Ponta do Sol, na sua perspectiva? Falta Assim, fazer, grosso modo. falta fazer ainda muita coisa. Posso referir que, em termos de políticas, isto é muito importante, em termos de políticas de natalidade e políticas aos jovens, há muita coisa para fazer praticamente do zero. Eu relembro que os nossos vereadores, enquanto oposição ao longo deste mandato, tiveram a preocupação de apresentar, em sede do Orçamento Municipal, apresentar algumas medidas. Uma delas passava por criar um programa de apoio à natalidade, como existe no Concelho da Calheta, no Concelho da Ribeira Brava e no Concelho de São Vicente, só para exemplificar estes, e também outros apoios, nomeadamente no pagamento da creche, porque há aquele apoio que conseguimos chegar às famílias médias, que é aquelas famílias que não têm qualquer tipo de apoio por parte Está a das tocar na entidades. questão social, que entende que Isto precisa também de ter tem uma mais vertente apoio. social. Mas muito ligeiramente esta questão. Mas já vamos falar das prioridades de cada um. Ok. Sim, aliás, é exatamente essa questão. Não, agora. só para complementar, como referiu, prioridades, habitação e depois também acessibilidades. Iremos aí justamente agora essa questão que vamos colocar e convidamos os dois candidatos a explicarem 3 das principais prioridades, começo por si, Célia Pessegueiro, 3 principais prioridades para o próximo mandato. Não esquecendo todas as áreas de atuação do município, tendo em conta a realidade atual, é incontornável a questão da habitação, naturalmente. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de, por exemplo, estarmos hoje com uma série de obras no terreno de alargamento de veredas, construção de caminhos em zonas onde já havia habitação, para além de resolvermos um problema de mobilidade e de criarmos novos estacionamentos junto à casa dessas pessoas, há terrenos que voltam a ficar disponíveis, ou que ficam agora disponíveis e com capacidade de construção. Esperemos que continue uma aposta para a primeira habitação e que as famílias aproveitem para essa finalidade. Por outro lado, independentemente dos investimentos que cada família possa fazer, tem que haver aposta e apoio para a habitação pública, nomeadamente naquilo que diz respeito ao arrendamento. Haver sempre essa oferta e terá que ser as entidades públicas, a Câmara, o Governo Regional, o Estado, a reforçar o apoio nesta área para garantir que há sempre uma resposta no mercado que não fique ou que não fique dependente da variação e dos preços de mercado. Por outro lado, a Câmara Municipal, que neste momento esteve a fazer prospecção de alguns terrenos, não os adquiriu, está em vista, com uma atenção para aquilo que foi o reforço, o pacote apresentado pelo Governo da República, pelo Primeiro-Ministro, que aumenta largamente. Fala-se em 100 e tal mil novas habitações para o país e eu espero que esse pacote venha a contemplar a Madeira e que haja possibilidade de mais investimento na Ponta do Sol para além dos 60 apartamentos. E outras camadas de intervenção a nível da habitação, não aprofundando. Falo do estacionamento, falarei de estacionamentos e é fundamental continuar a uma atenção ao ordenamento do território e às vias municipais, porque por um lado resolvemos questões de acessibilidade e de estacionamento com os novos caminhos, mas também é necessário ter uma atenção em sítios onde, não havendo possibilidade ou não havendo acordo com os proprietários para a abertura desses caminhos, e muitas vezes alguns são mais difíceis porque não é fácil à primeira haver essa negociação para a cedência dos terrenos, criar-se bolsas de estacionamento com a aquisição dos terrenos.
temos estado a ver algumas parcelas que até são inviáveis para construção, mas que são fundamentais para criar bolsas de estacionamento de 3, 5 estacionamentos, que dá resposta a moradores que têm as suas habitações em veredas, por exemplo. No caso de Rui Marques já abordou, aliás, assume-se como um político de proximidade, o social é um dos objetivos, mais duas prioridades que pode elencar aqui neste debate. O social é também um dos objetivos, mas eu queria referir aqui, acho que são fundamentais. A questão da mobilidade. A Ponta do Sol tem, nos últimos anos, está a sofrer de falta de estacionamento, são turistas, são residentes. A vila da Ponta do Sol, principalmente em alturas de festas do concelho, fica completamente congestionada. As pessoas procuram a praia, temos as festas do concelho, temos as barracas montadas, portanto, é preciso criar uma alternativa e uma das alternativas passa por criar o estacionamento na vila da Ponta do Sol. Além disso, podemos aproveitar essa zona do estacionamento e na cobertura fazer uma espécie de praceta e retirar, por exemplo, as festas do concelho da zona da avenida e descongestionarmos essa zona e fazemos na zona mais amontante. Zonas altas, principalmente na questão da lombada, também é preciso criar estacionamentos, principalmente para os turistas. A questão dos moradores resolve-se com a criação de acessibilidades, que é um dos pontos que eu referi. Criar mais acessibilidades a terrenos agrícolas e também as moradias distantes das vias principais. Devo dizer que as acessibilidades foi, digamos, uma margem de marca do meu executivo enquanto estive na Câmara. Fizemos dezenas de caminhos e, portanto, queremos continuar a fazer, e isto é uma aposta forte do nosso projeto político da coligação PSD-CDS. Por fim, a habitação. Claramente temos que fixar os nossos jovens, temos que criar condições para que eles possam também adquirir as suas habitações. O Governo Regional, com certeza, vai continuar a apostar no investimento em termos de apartamentos. Compete à Câmara Municipal também criar parcerias com privados, no sentido de ser mais uma alternativa da oferta à habitação, mas queria, acima de tudo, referir um aspecto muito importante. Temos um património edificado no Concelho, com casas devolutas, de pessoas que estão imigradas ou de pessoas que não têm capacidade de recuperação. Queremos criar um programa para que essas pessoas possam recuperar essas moradias e coloquem as moradias disponíveis para os residentes. Não para, ou mesmo para venda, mas não para estrangeiros nem para o alojamento local. Esse é um programa que vamos criar. O outro, limitar essa opção aos municípios? Criamos o programa, depois compete aos municípios tomar essa opção. Portanto, é mais ou menos também quando um promotor aposta na questão da habitação de custos controlados, sabe de antemão que não pode vender ou não pode criar alojamento local. Portanto, as regras são definidas à partida e os proprietários sabem que, ao se candidatar àqueles apoios públicos, têm que cumprir com os requisitos que irão ser definidos. Por último, que também considero importante e um complemento ao programa que a Câmara já tem, que tem um valor de apoio de 13 mil euros, que eu considero pouco face ao aumento do custo da mão de obra e dos materiais. Queremos ir um pouco mais além e subir o valor para o apoio das moradias que necessitam de recuperação. Há um tema que domina este período de pré-campanha na Ponta do Sol e que tem a ver com a decisão do Tribunal, que mandou para julgamento um processo que envolve precisamente o Sr. Engenheiro, em caso de alegadas irregularidades urbanísticas quando era Presidente da Câmara. O que é que pensa desta decisão, obviamente, e que estratégia vai tomar a partir daqui perante uma decisão de um tribunal que não é abonatória para a sua candidatura? Eu admito que foi uma decisão que eu não estava à espera. Eu relembro que, numa fase inicial, o Ministério Público arquivou o processo. Entretanto, a Câmara, na pessoa da Sra. Presidente, decidiu recorrer dessa decisão. Teve as suas razões, não foi com certeza para resolver o problema de nenhum município, foi para, digamos, com outros objetivos. Portanto, mas isso compete à pessoa em questão falar sobre o assunto. A mim compete acatar a decisão que foi da juíza, uma decisão do magistrado, contrária a do outro magistrado que foi tomada pelo Ministério Público, e, portanto, eu, como já referi várias vezes, estou perfeitamente de consciência tranquila. As decisões que foram tomadas foram sempre no sentido de resolver os problemas dos munícipes.
Devo relembrar, porque isto já causou alguns mal-entendidos nesta matéria, eu não sou acusado de nenhum crime de corrupção. O que está em jogo são, digamos, violações de algumas regras urbanísticas. Portanto, sempre com o intuito de solucionar e de resolver no meio do Mas assume que houve a intenção de ajudar e segundo, cometer essas irregularidades. Segundo o Ministério Público não houve, segundo a juíza sim, portanto, na altura as decisões foram tomadas sempre com o intuito de ajudar a resolver os problemas dos munícipes, e devo relembrar que muitos desses processos têm a ver com legalizações de moradias já existentes anteriores ao PDM. Portanto, isto vai alterar a sua estratégia em termos de defesa no processo? Não, vamos recorrer de acordo com a lei que prevê, e em relação... Foi o tempo da justiça que foi feito na terça-feira, portanto, a partir de agora é dedicação completa à campanha e o foco principal... chegar o dia 12 e vencer as eleições. E na campanha, este processo vai interferir na campanha, na estratégia de campanha? Tentarei não levar para a campanha esta matéria, portanto, como eu já referi, tempo da justiça foi o tempo da justiça, neste momento é tempo político, é tempo de campanha, é tempo de apresentar o nosso projeto à população. Muito bem. Célia Pessegueiro, a mesma questão praticamente, mesmo sendo o tempo da justiça e o tempo da política, a verdade é que há aqui uma coincidência, tentar perceber, no fundo, de que forma é que isso vai alterar a estratégia, se altera a estratégia, se interfere com a campanha que o PS está a fazer na Ponta do Sol, ou vai fazer. De forma nenhuma. Nós estamos concentradíssimos naquilo que temos que fazer daqui até dia 12 de outubro. Aliás, a dois ritmos, porque por um lado temos a campanha, por outro lado continuo no exercício de funções como Presidente de Câmara, até o dia útil anterior, aliás, até o dia das eleições e até à tomada de posse seguinte, na verdade, mas na plenitude das funções e da responsabilidade até à sexta-feira antes das eleições. Isto significa que há muito trabalho ainda para fazer, porque o mandato continua, com todas estas responsabilidades que tenho como Presidente de Câmara, a equipa continua a trabalhar e é isso que vamos fazer na relação com as pessoas, é apresentar o máximo de trabalho que foi desenvolvido ao longo destes anos e para com isso também sublinhar aquilo que é a nossa capacidade de atuação, de fazer acontecer e, de certa forma, também dar ainda mais força àquilo que são as propostas Portanto, futuras. A candidatura não vai procurar tirar dividendos políticos desta aparente fragilidade? Eu julgo que aquilo que foi tornado público, e já não é de agora, este caso já vem desde o primeiro mandato. E, portanto, aquilo que importa aqui referir, desde logo, o início deste processo com um pedido de levantamento destes processos feito pelo CDS, que é parceiro de coligação, da coligação pela qual se candidata Rui Marques, que pede para identificar todas as obras feitas contra pareceres dos técnicos, que foram mandadas seguir, mesmo contrário à posição dos técnicos. E aquilo que nós fizemos na altura, para além de cumprir com aquilo que era a legislação e a ordem que nos chega da Assembleia Municipal, a decisão tomada por unanimidade, e recordo que na altura nós somos 5 na variação, e éramos 2 do Partido Socialista, 2 do Partido Social Democrata e uma pessoa do CDS. Portanto, nós nem tínhamos maioria. A decisão unânime foi de contratar serviços jurídicos, para já dar conhecimento ao Ministério Público destas irregularidades que foram detectadas e contratar serviços jurídicos para acompanhar estes processos em 2 frentes, tanto naquilo que era o acompanhamento perante a Justiça, levado até às últimas instâncias, por outro lado também, ao mesmo tempo, ir dando resposta às solicitações das pessoas, porque isto surge de várias abordagens de munícipes ao CDS, na altura. Abordagens porque os seus processos estavam, digamos, entalados, empatados. Não conseguiam andar para a frente por causa das irregularidades. E confesso que esta equipa acabou por ajudar imenso na resolução ou no encontrar de solução legal para poder avançar. Quando se fala em ajudar as pessoas, deve ser não só a palavra e o dizer que sim, mas de facto preparar, documentar
e tornar válida a decisão e fazer com que as pessoas tenham as coisas organizadas. Tem noção que é acusada de aproveitamento político, de ter recorrido a essa decisão. Eu pergunto-lhe, porque Rui Marques anuncia a sua candidatura precisamente depois de saber da decisão do Tribunal de arquivamento do processo. Isto influenciou no facto da Câmara ter recorrido, o facto do engenheiro Rui Marques ter apresentado... Eu não sei esse timing, mas não me parece que seja bem esse. A Câmara recorreu porque foi essa a decisão da Câmara. Recordo que as obras particulares é uma matéria que está no órgão Câmara, não está atribuído nem à Presidente de Câmara, nem a nenhum vereador. É a Câmara que decide em relação a obras particulares. Relativamente ao recurso, porque se evoca as ilegalidades praticadas nesses processos e tinha que haver também uma resolução em relação a esses processos. Claro que está a falar em 10 minutos. Já vamos portanto, passar, obviamente. na sequência de uma maioria... Estamos em controle do tempo e já vamos ter... Na sequência... Na sequência de uma... Vamos chamar-lhe assim, uma ordem da Assembleia Municipal relativamente a esta matéria, não seria nem a Câmara, nem seríamos nós a travar esta ordem e esta orientação. Relativamente ao arquivamento do Ministério Público, na altura achamos estranho, sobretudo que o arquivamento tinha um despacho a sublinhar as irregularidades ou as ilegalidades cometidas em diversos processos, que não são obras de escassa relevância, porque essas estão a coberto da lei. Está-se a falar de outros casos que envolvem piscinas, que envolvia o próprio Presidente da Assembleia Municipal da altura, que envolvia uma série de pessoas. Relativamente a isto, agora, aquilo que foi decidido pela juíza, tal como no anterior, responsabiliza apenas a ela, sobre aproveitamento político. Eu também acho que faz-se aproveitamento político com a vitimização sobre aquilo que é uma decisão judicial, mas isso é uma gestão que cada um fará na sua campanha. Eu, sobre este processo, só quero é que fique claro aqui uma coisa. Claro. Não fomos nós que demos início a este processo. Sim, claro. Nessa parte até tudo barato e concordo. A minha questão, e é uma pergunta que continuo por responder, quando o Ministério Público toma a decisão de arquivar, porque acha que possivelmente as irregularidades não são de extrema gravidade e não estão a coberto de qualquer tipo de crime de corrupção, nem de favorecimento específico a alguém, qual é o intuito, e não digo que a Câmara, qual é o intuito que a Sra. Presidente tem de recorrer dessa decisão? Da mesma forma que está a recorrer da decisão agora. Está bem, mas qual é o intuito? Se o Ministério Público diz que não existe crime grave, foram meras irregularidades, com que intuito, de certeza que não foi para resolver nenhum problema das pessoas. Portanto, esta pergunta continuo por responder. Deveria ler algumas das passagens que estão no despacho de arquivamento. Eu respeitei a Sra. Presidente, mas isto acontece constantemente. Eu respeito, deixei a Sra. Presidente falar durante mais de 5 minutos. Portanto, também gostaria de as pessoas poderem ouvir. Aqui há uma pergunta que ainda não foi respondida e que a Sra. Presidente foge da resposta, que é o porquê, qual é a justificação, se o Ministério Público arquiva e refere que as irregularidades não refletem nenhum crime grave e não envolve nenhum tipo de corrupção, nem de favorecimento de alguém, o porquê do recurso. Simplesmente isso. Vamos só ver 30 segundos só Isso são as suas palavras. Isso são as suas palavras. E o recurso pego do despacho de arquivamento exclusivamente pela Sra. Presidente. Não, desculpe lá. Há uma pergunta direta. Não tenho competência para essa matéria. Esse assunto não foi a reunião de resposta direta e depois voltamos a dizer. Não tenho competência para essa matéria. Eu confio que esse assunto não foi a reunião de Câmara. É uma matéria que foi decidida desde o primeiro momento para... O recurso foi à reunião de Câmara. Para levar até às últimas instâncias. Que inclui levar até às últimas instâncias inclui o recurso, naturalmente. É uma decisão da Câmara, não é uma decisão da Célia Pessegueiro. A Câmara era composta no primeiro mandato por apenas dois vereadores do PS. Podemos continuar com mas também há outros processos sobre os quais nunca fala. Falo sobre o processo do Bar da Praia. Fez uma pergunta, há mais processos. Vamos ouvir agora. Há outros processos. da Praia, aguardo pela decisão final.
Portanto, há outros claro que processos. vocês, ao Entendo final, que há aproveitamento Vitimiza-se político. Não ponha Porquê é que não se vitimiza no do bar da Mas praia? entende que há aproveitamento, houve aproveitamento Eu político. sugiro, diga? Entende que há aproveitamento político, é isso? Veja, vai-me fazer essa pergunta a mim? Não, claro que estou a fazer a pergunta assim. Eu fiz uma pergunta direita à minha adversária que não consegue responder. O porquê, qual a justificação Tem que uma resposta, fundamenta pode não ser ao do recurso? agrado, mas tem uma resposta. não é? Desculpa. Mas estava a pedir para explicar o caso e até agora tem Não, que fazer. eu já expliquei. Há aqui um ponto fundamental. Pode querer contar uma Ponto história fundamental que diferente. Um momento-chave para mim disto é o Ministério Público arquiva o porquê do recurso de ser apresentado. Só isto. Muito E bem. que Porque até agora porque não se tem resposta. sublinha as ilegalidades e queria que a Câmara que ficasse com elas em cima das costas, não é? Não, Sr. Muito Presidente, bem. Em relação a isso, vamos então passar A Câmara, a Câmara aqui que ia ficar sobre isso em cima das costas. Muito bem. E sem resolver as Uma outra questões das questão. pessoas, que é esse o trabalho que nós temos feito agora. Uma outra questão. Muito trabalho nos tem dado dessa sobre, situação. Sobre essa matéria, há um processo. Mas que quem, eu, há um mas quem processo tem que eu tido conheço- resposta há um está processo que eu conheço- satisfeito Há um porque ao processo menos que eu teve conheço muito resposta. engraçado que ficou exatamente igual. Do meu despacho ao seu despacho, isto ficou exatamente igual. Não houve demolições, não houve nada. Estamos a Mas falar depois, de que mas caso? depois vamos ver a seguir. De que caso é que estamos a falar? Pois, vamos agora ao que interessa à Se população. não diz qual é o caso. Vamos ao que interessa à população, que é... Mas este Mas propósito pode dar o da população caso. era Isto importante aqui, sabermos que caso já é que estavam a estamos falar. a Bom, politizar a já estamos fora da justiça e fora do âmbito da justiça, naturalmente. O vosso Conselho, a Ponta do Sol, é um dos que mais tem crescido o nível da oferta de alojamento local. Há margem para continuar esse rumo, o Célia Pessegueiro? Eu julgo que matéria de turismo e de camas, esta discussão tem que ser regional e tem que estar a coberto de um plano de ordenamento turístico. Não se pode continuar a ilimitar ou deixar, digamos assim... A suspender. Houve aqui uma alteração significativa a dada altura, não me recordo o ano, ainda não estava na Câmara Municipal, que foi eliminar as zonas e a distribuição das camas por zonas, Costa Norte, Costa Oeste, Porto Santo. Criou-se uma zona única para permitir este crescimento enorme de camas no Concelho do Funchal. O caso da Ponta do Sol, assim como diria alguns concelhos da Costa Norte, tem que ser analisado não pelo crescimento tido, mas pelo ponto de partida também, a totalidade face àquilo que é a população. Porque, na verdade, nós tínhamos, comparativamente a outros concelhos, muito poucas camas. Este aumento de camas, naturalmente, traz outro tipo de desafios, inclusivamente a Câmara sente na necessidade de fornecimento de água, sente na necessidade ou no aumento da produção de resíduos, mas também socialmente, a captação de receitas, a taxa turística é uma ínfima parte, é importante, obviamente, mas é uma ínfima parte daquilo que é o investimento para público. crescer esta oferta, para concluirmos e Eu julgo que devemos em algum momento sentar e ver a percentagem de camas de ocupação por cada concelho. Se tem que haver alguma limitação. Os concelhos maiores é que têm que começar a fazer esse esforço de contenção, nomeadamente o Funchal, que foi quem beneficiou desta alteração do plano de ordenamento turístico. Não se ponha, peço só desculpa uma coisa, não se ponha sobre os municípios, não é correto, eu tenho visto este passado de responsabilidades no número de alojamentos locais só sobre os municípios. Mas também. Não há o ordenamento turístico Mas os que municípios têm defina... competências nessa Têm área competências também. nessa matéria, mas não seria eu. Isso era o que faltava, depois de tantos anos sem investimentos. Os últimos hotéis foram construídos no Vamos início ouvir o dos engenheiro Rui anos Marques também 2000. sobre esta matéria. Não Saber seríamos sua nós a opinião pôr relativamente limitações. este, o alojamento local, este crescimento da Ponta do Sol. Já falou de algumas dificuldades, sobretudo nas zonas altas, as acessibilidades. Há espaço? Eu devo, em relação a esta matéria, e por vezes eu ouço as declarações da atual Presidente da Câmara a referir o número de alojamentos que tem crescido, e tem crescido, é uma constatação, mas parece que ela tem uma varinha mágica, e de 2017 para 2018 parece que passamos do dia para a noite. É preciso relembrar que houve um trabalho feito ao longo de muitos anos, não só no meu atual executivo, mas já vem de muitos anos no trabalho de terreno, criação de acessibilidades, da questão da cultura, que foi uma aposta forte na minha variação,
criamos um know-how e depois criamos todas as condições para que houvesse investimento. Por exemplo, o centro histórico da Vila da Ponta do Sol, que era uma zona de passagem, tinha ali a praça de táxis. Na altura que decidimos fazer uma intervenção, e posso dizer que chamaram-me de louco, agora eu pergunto, qual é o louco que quer voltar a transformar a Vila da Ponta do Sol naquela rua do centro histórico a passar novamente com veículos? Portanto, este trabalho que foi feito, que foi preciso dinamizar o centro histórico, criar investimento, criar condições para que houvesse investimento privado. Portanto, isto não nasceu a partir de 2018 ou 2017. Portanto, um trabalho foi feito. Eu sempre referi os números em relação ao futuro. É claro que depois há todo um benefício em termos de turismo que chegou à Madeira, portanto, não só o conceito da Ponta do Sol, portanto, isto que se vive é extensivo a toda a Madeira. Agora, hoje o alojamento local tem sido, digamos, uma mais-valia para inúmeras famílias. Agora, sem estar aqui a criar grandes limitações, temos que fazer esse estudo, temos que ponderar, porque eu tenho conhecimento, por exemplo, que há licenciamentos para ALs que nem sequer são alvo de vistorias. Portanto, atribuímos as licenças de ALs e não há qualquer tipo de vistoria. Portanto, eu estou a dar esta informação de pessoas que me informaram que tiveram... Mas isso é um exclusivo da Ponta do Sol? Acontece só na Ponta do Sol ou acontece em todos Não só na Ponta do Sol. Acontece na Ponta do Sol, que é o meu conselho que preocupa, como também acontece em outros. E ainda a questão concreta, há espaço para crescer, continuar a crescer a oferta? Eu acredito que haja espaço, mas tem que haver aqui e isto, a Sra. Presidente falou, e acho que muito bem, tem que haver aqui uma estratégia regional, não pode ser cada município a fazer por si. Se eu for eleito no âmbito da AMRAM, vamos trabalhar bem essa matéria, porque não podemos continuar a ter uma expansão dos ALs e continuar a ter famílias madeirenses que são, vou usar um termo forte, completamente expulsas das casas que estavam arrendadas só para transformar em AL. Portanto, não é proibir, mas criar aqui algum controle, fiscalização, para que também não possamos ter ALs sem qualquer tipo de vistoria, porque também a imagem da Madeira e a imagem de cada concelho está em jogo. E depois há uma questão, também está a haver a transformação de espaços que eram garagens em ALs para os carros também ficarem na rua. Isto também acontece. Não só na Ponta do Sol, mas também no nível bem. A Ponta do Sol tem sido um dos concelhos que mais tem lutado precisamente contra a instalação de explorações da aquacultura. Se for eleito presidente, vai continuar esta luta? Vamos continuar a luta, que é a luta do povo. E como me referi, a minha característica sempre foi durante anos e tem sido sempre uma política de proximidade. E se em 2018, não me falha a memória, houve a tal manifestação pela questão das aulas de aquacultura, digamos, uma defesa por parte da população e, portanto, o Presidente da Câmara, cabe ao Presidente da Câmara estar ao lado da população. E assume esse compromisso também? Assume esse compromisso, como em outros aspectos, que depois podemos falar mais. Presumo que a mesma resposta... Folgo em ouvir a adesão a esta luta agora, quando foi defensor da instalação de jaulas à frente da Ponta do Sol. Recorda-se muito bem qual foi a minha posição enquanto vereadora da oposição, com dúvidas e muitas reservas, mas você trabalhou para que aquilo fosse aprovado porque recebeu ordens do Funchal. Mas também o mais importante... Não está a ser, mais uma vez... Mas muito importante... Mais uma vez não está a ser verdadeira. Eu nunca fui favorável, você foi favorável à instalação das jaulas à frente da Ponta do Sol. Há notícias relativamente a isso. Eu também não interrompi. Mas o mais importante aqui é, durante estes anos todos, não termos ouvido uma única palavra da pessoa que se diz defensora da Ponta do Sol e não se ter juntado a uma manifestação ou ter tido, uma vez que fosse, uma declaração pública contra a instalação de jaulas na Ponta do Sol. Só para responder, para passarmos à fase seguinte. Sobre esta questão, muito rápido. Mais uma vez, a Sra. Presidente faltou a verdade. A primeira vez que aquilo foi à reunião de Câmara, que levámos à reunião de Câmara, que a Sra. Presidente também teve presente, nós votamos por unanimidade contra aquela instalação de jaulas, até porque a extensão não era só na zona dos Anjos, era em toda a frente do Conselho da Ponta do Sol, incluindo a Vila. E, portanto, o nosso primeiro parecer foi contrário. Pedimos esclarecimentos ao Governo Regional. O Governo Regional informou que aquilo era uma questão política de âmbito nacional, uma vez que
era questão de política do mar, e, portanto, a opinião da Câmara era uma mera consulta, não tinha um parecer vinculativo. Muito bem. Até porque, na segunda vez que vai, a Sra. Presidente também não votou contra. A Sra. Presidente absteve-se. Por Isso está em estão reunião. claras. Vamos- Se absteve-se Também por não já dúvidas. votou contra. Vamos Absteve-se. seguir. Você foi favorável, Sra. eu Presidente, fui não contra. é- Portanto, Vamos seguir. Não é. e até agora não ouvimos uma única vez contrário a Mas essa Presidente, instalação. não é, Agora, digamos, Mas dona ainda da bem que verdade. aderiu, ainda bem que aderiu. Nem é acérrima defensora da Ainda produção, bem, ainda bem que Rui aderiu. Barros. há pessoas que também lutam pelo mesmo objetivo. Eu devo dizer Você que não lutou uma única aquela vez contra a instalação iniciativa das jaulas. foi de âmbito popular e não de âmbito Não autárquico. lutou Portanto, uma única esta vez. questão é importante frisar. Ficou A frisado. luta foi de âmbito popular. Rui Marques, falou aqui na questão dos anjos. E a Câmara manifestou-se imediatamente a zona contra, dos anjos antes sequer das é pessoas alvo de irem à outro rua. diferendo entre a Câmara e o Governo. Quem é que deve resolver aquela intervenção que é preciso fazer na zona da Cascata dos Anjos? A Câmara ou o Governo? Tem que haver Ou aqui seja, uma parceria estratégica. Porquê? Como é que se faz uma parceria estratégica? Um contrato de programa, algo do género? Sim, é uma solução. A estrada era uma estrada regional que foi passada ou transmitida para o município através de um decreto legislativo regional. Portanto, os municípios também não foram ouvidos nessa matéria. Com o passar dos anos, a situação agravou-se, houve algumas derrocadas e, portanto, qualquer intervenção que seja feita ali tem que ser feita com apoio externo, nomeadamente com o apoio do Governo Regional, uma vez que o Governo Regional tem que ser solidário com esta questão. O Governo Regional já tem sido solidário noutras matérias, em conselhos vizinhos, portanto, faz todo o sentido que nesta questão e para salvaguardar uma zona que é muito procurada por turistas, mas não só turistas, porque existem também moradores e também agricultores que utilizam aquela estrada dos Anjos, faz todo o sentido que o Governo Regional seja o parceiro estratégico para a resolução desse problema. Célia Pessegueiro, este é um dossiê que de anjos não tem nada. Tem tanto de belo como de perigoso, mas uma coisa é termos ali a Mas é população uma estrada residente. regional agora. Não, é uma estrada municipal. Sim, perdão. foi recebida de braços abertos em 2013. Na altura era candidata pela primeira vez à Câmara, manifestei-me imediatamente contra este receber a estrada em mau estado e, sobretudo, pelos custos de manutenção que sabíamos que ela tinha. Em resposta, o candidato na altura, ao último mandato, dizia que agora sim, finalmente vamos recuperar a Estrada dos Anjos e, passados 4 anos, não o tinha feito. Pronto, e ficou-nos a batata quente na mão. E agora? Nós Em 2017, fizemos uma visita sua ao local também disse que era uma prioridade. Passados 8 anos, não fez nada. Nós fizemos várias intervenções. Fizemos várias intervenções na Estrada dos Anjos. Fizemos a muros de população não suporte, reconhece isso. fizemos paredes. Há lá as quantas. Olha, mais umas ideias para uns vídeos, porque ainda não fui lá mostrar. As paredes que fizemos, as intervenções e também as limpezas de escarpa que nós fazemos recorrendo, curiosamente, a uma equipa que conhece muito bem aquele local, que são os serviços de recheiros do Governo. São as equipas que nós contratamos para aquele local em especial. Nós pagamos esse serviço. Aquilo que nós fizemos desde o início foi dizer ao Governo Regional, aquilo foi entregue em mau estado, coisa que o diploma regional agora é diferente, com um contributo e apelos que também fiz para que isso acontecesse, nunca passar para os municípios em mau estado e sem juntar as verbas para a manutenção. Aquilo é acrescentar ao património, mas é acrescentar também despesas de manutenção. Aquela estrada é complexa porque tem, muito para além da Cascata em si, a zona da Cascata, muitas outras zonas muito perigosas. Nós temos feito N intervenções de limpeza de escarpa naquela zona. De todas as vezes que fazemos essas limpezas e que estragamos terrenos, indenizamos os proprietários por essas perdas na sua agricultura. Da parte dos moradores e dos agricultores, há uma gestão, sabem o perigo e sabem lidar com aquele perigo, a preocupação, e daí ter sido chamado sempre o Governo, a preocupação é com a gestão do turismo ali. E apresentamos um estudo identificando todas as zonas problemáticas e possíveis soluções que acarretam valores exorbitantes. Contrato de programa, por exemplo, essa? É que a decisão é antes um bocadinho. Não, a decisão é antes um bocadinho. Vamos cá ver. Eu vou dar só um exemplo de outra dimensão. Há um terreno, queremos construir uma casa. Antes de mandar fazer o projeto, a decisão a tomar é: queremos uma casa de 1 ou 2 andares, qual é o tamanho da casa? É um pouco aquela intervenção. Está identificada a zona de intervenção, os problemas e possíveis soluções para cada uma das zonas. Dependerá
do valor disponibilizado para investir e do objetivo final. Eu sublinhei, foi sempre uma coisa. A nossa preocupação ali são os moradores e os agricultores. Nós nunca fizemos daquele um ponto turístico, nunca foi promoção da Câmara Municipal. O Governo, sim, usa a cascata e usa aquele local para promoção turística. Ainda ao Basílios da questão, solução. Tem que ser com a intervenção do Governo Regional, mas já na fase da decisão sobre o tipo de intervenção a fazer. Vamos prosseguir, falamos agora ainda de mobilidade. A via rápida da Ribeira Brava à Ponta do Sol constitui algo que tem sido reclamado na Ponta do Sol, também na Calheta. Vai ser uma proposta vossa, da vossa candidatura do próximo mandato? Deve ser uma prioridade? O alargamento Célia Pesqueiro? Desde logo, para começar, eu quero deixar aqui bem claro uma coisa. Esse assunto, que é uma questão específica e preocupa-nos até por questões de segurança. Ponta do Sol e a Calheta ficam com um socorro mais difícil se não tiver ali uma via alternativa, se é via rápida, se não é, tem que ter uma via alternativa, uma solução para aquilo que se passa ali, sobretudo no lugar de baixo e Taboa, mas não esquecer a ligação também da Vila da Ponta do Sol aos Canhas, porque muitas vezes tenta-se esquecer nestes debates algo que é uma promessa que já vem desde pelo menos 2009, não antes, quando se fez aquela via a norte acima da Gesba. Mas sublinho, foi a inauguração da via a norte. Portanto, a intenção de prolongar já nessa altura para os Canhas. Relativamente ao lugar de baixo, é preciso também termos em conta que eu julgo que tem que trabalhar dois momentos. Para além da via, é preciso encontrar soluções de mobilidade, como por exemplo os transportes públicos, ir acrescentando outras camadas de solução para além daquilo que é o problema que já lá temos. Engenheiro Marcos, presumo que aqui há entendimento na forma de abordar estes três assuntos. Parte. Eu penso que já estou um pouco mais à frente. A questão há aqui três pontos fundamentais. Primeiro, isto já foi conversado. Eu julgo que tem que, nesta questão de mobilidade intermunicipal, e temos que pensar numa estratégia, não conselhia, mas extensível também aos concelhos vizinhos. Primeira questão. Aquela marginal da Taboa não pode ser fechada, principalmente no verão, que é uma zona em que a zona oeste tem muita procura. Nem que haja necessidade de criar uma parceria estratégica com o município da Ribeira Brava, em que a Câmara da Ponta do Sol possa colaborar com o município da Ribeira Brava em limpeza ou manutenção daquela marginal, porque é do interesse também do município do Ponta do Sol, como da Calheta, ter aquela marginal a funcionar. Outra questão, a estrada regional antiga, a estrada regional 222, que pode ser uma fuga para o trânsito quando acontece algum acidente grave na via expresso. Temos que ter registado todos os veículos que estão na estrada regional. Em caso de emergência, os veículos proprietários têm que ser contactados para tirar os seus veículos daquela artéria para o trânsito funcionar nos dois sentidos na estrada regional. Se isso não acontecer, temos graves problemas de proteção civil e isto tem que ser um ponto de interesse também do Governo Regional, porque trata-se da proteção civil relacionada com a questão da segurança do município da Calheta e também da Ponta do Sol. Por fim, via expressa ou via rápida, neste caso via rápida, Ribeira Brava Calheta. Vamos pensar um pouco mais à frente. Em tempos, lutou-se pela questão da via expressa Vila Ponta do Sol. Não adianta estarmos a pensar em fazer o percurso rápido entre a Vila da Ponta do Sol das Canhas para depois as pessoas esperarem ali na rotunda da Ponta do Sol e demorar 20 minutos ou meia hora até a Ribeira Brava. Temos que definir uma estratégia e temos que usar esta oportunidade que temos, uma vez que o Governo Regional quer fazer uma segunda plataforma viária entre a Ribeira Brava e a Calheta, para permitir que essa via rápida passe numa cota intermédia entre os 100 e 150 metros, de modo a servir as zonas altas dos concelhos. Serve a Ribeira Brava, serve a Ponta do Sol e também vai servir a zona do Arco da Calheta. Muito bem, passamos agora um breve instante de perguntas em separado, perguntas próprias para cada um dos candidatos. Rui Marcos, começo por si, tem falado de parcerias estratégicas, de contratos-programa. Tem indicações de que no próximo mandato, se ganhar a Câmara da Ponta do Sol, podem voltar os contratos-programa nessa relação entre Câmara e Governo? É inegável que temos de tirar benefício da relação estreita que temos com o Governo Regional. Mas tem essa indicação? Não é uma questão de ter indicação, é uma questão de trabalharmos essa matéria. Temos que aproveitar as relações
as estreitas relações que temos para o Conselho da Ponta do Sol tirar dividendos dessas situações. Não podemos continuar como tem acontecido nos últimos anos, de respeitar protocolos, a hostilizar o Governo Regional e não fazer o trabalho de casa em relação a matérias importantes para o Conselho da Ponta do Sol. Portanto, comigo será completamente diferente, teremos uma relação de proximidade e com certeza que o Governo Regional estará aberto a essas situações. Célia Pessegueiro foi a primeira mulher eleita diretamente para o cargo de Presidente da Câmara Municipal e parte para o seu terceiro e último mandato. Vai cumprir o mandato até o fim? Com certeza. Foi assim desde o primeiro mandato, aliás, desde o primeiro mandato também, e isso foi usado pelas campanhas do PSD noutros mandatos, que eu estava lá, mas estava fora. Estive sempre lá e estarei até o final do meu próximo mandato, se a população assim quiser. Há uma teoria. E eu fiz questão de sublinhar esse aspecto. Eu sou candidata à Câmara Municipal e cumprirei as minhas obrigações até o final de 2029. Há uma teoria dentro do seu próprio partido que aponta como líder do Partido Socialista. Vai mesmo ser candidata... Nada tem a ver com a Câmara Municipal. Vai ser candidata à presidência do PS Madeira? A minha vontade e o meu compromisso é com a Ponta do Sol, com os pontacelenses, a partir do próximo dia 12, novamente para cumprir o terceiro mandato. Bem, Rui Marques, quando entregou a sua candidatura, disse que era para ganhar. Se falhar esse objetivo, o que é que vai fazer? Que conclusões vai tirar? Tenho que respeitar. Nessa questão das eleições, o povo é sempre soberano, o povo sabe escolher e sabe o que é que pretende para a Ponta do Sol. Vai ficar como vereador durante o mandato inteiro? Eu vou ser muito franco nessa matéria. A população pediu para que eu seja candidato, portanto, se pedir para ser candidato, é para eu liderar os destinos do Conselho da Ponta do Sol. Portanto, se for vereador, vai suspender o mandato? Vou suspender o mandato porque eu entendo que se a população pedir para ser candidato, portanto, é com essa convicção que eu sou candidato à Câmara. Célia Pessegueiro fez uma alteração significativa na sua lista, tira Sidónio Pestana da variação e passa para a Assembleia Municipal e passa para Carlos Coelho da Assembleia Municipal para a variação. Pode explicar muito brevemente essa opção? Quisemos fazer uma renovação da lista. O primeiro e segundo mandato, a equipa foi exatamente a mesma, a lista foi exatamente a mesma. No segundo mandato elegemos mais uma vereadora, a engenheira Cláudia Canha, que mantém o terceiro lugar na lista, mas quisemos fazer uma renovação e Carlos Coelho até... Não é o fator idade naturalmente, mas é um jovem e quis assumir este desafio de nos acompanhar no Executivo, deixando as funções na Assembleia Municipal. É pensar na sucessão? Sidónio Pestana continuará. É muito importante termos em conta que temos pessoas preparadas para continuar o trabalho, seja ele qual for. Mas há um fator de renovação aqui que contou para esta decisão. Muito bem. Rui Marcos, o facto de ir a eleições o PSD em coligação com o CDS ajuda ou nem por isso? Passa por uma estratégia. O Governo Regional está em coligação com o CDS. Mas há conselhos que vão... Mas no caso da Ponta do Sol foi uma opção nossa, como diz o ditado, mais vale unir do que desunir, portanto. Julgo que esta coligação é uma coligação em que os dois partidos estando juntos somos mais fortes. Muito bem, passamos agora para a terceira fase deste debate, com questões muito rápidas para respostas ainda mais rápidas, comuns aos dois candidatos. Começo por si, Célia Pessegueiro. Quem é que falhou ao longo de todo o processo de adiamento de soluções para a esquadra da PSP na Ponta do Sol? Eu não considero que tenha havido falhas. Houve níveis de intervenção diferentes. Não é a renovação. Houve uma cedência de uma parcela que, aliás, foi diferente daquela inicial. Há um projeto aprovado. Há, neste momento, uma exigência do Governo da República que é fazer a revisão de projeto. Acontece com projetos de grande envergadura e de preços muito elevados e assumiu o Estado, neste momento, a revisão do projeto. Basicamente é, agora, ver um novo valor para voltarmos a lançar o contrato de programa. Lançar o concurso público, peço desculpa. Esta situação, mais uma das inúmeras promessas que o Sr. Presidente prometeu desde que chegou. Eu relembro que no final do primeiro mandato havia um slogan que era fizemos mais em 4 anos do que outros em 12. Portanto, além das...
E fizemos. Ainda bem que eu continuo a insistir nisso. Sim. Além da esquadra, Claramente. outras situações estão por resolver. A esquadra é uma Mas a delas. esquadra não é uma obra, não é uma obra da responsabilidade do município, somos parceiros. Sr. Presidente, empenhou-se Houve ao diálogo máximo. com o Governo da República. Mas houve empenhamento da Câmara. Mas Sr. Presidente empenhou-se ao máximo e disse várias vezes em sessões solenes do Conselho que 2018, 2019, 2020, 2021, estamos em 2025 e o resultado é o que temos. Sr. Pessegueiro, o festival aqui e acolá deve ter continuidade? Teve continuidade e No futuro? há de ter, com certeza, é incontornável, é uma das imagens de marca do Conselho, foi sofrendo alterações na forma de se apresentar ao público, de trabalhar públicos bem definidos, essa foi o nosso trabalho e há de continuar, com certeza, introduzindo novidades. Convém sempre ter uma renovação daquilo que são os projetos culturais. Mesma questão. O festival aqui e acolá é para continuar, para manter, para alterar? Claramente, nasceu com a minha variação, nasceu, acima de tudo, com as associações culturais do Conselho, que foi uma coisa que me deu uma tristeza enorme, vê-las completamente fora da organização, portanto, se voltar à Câmara da Ponta do Sol, elas serão a base do Festival aqui e acolá. Voltarão a fazer parte da equipa de trabalho, voltarão... Não a Câmara, mas as associações. Exatamente. Temos mesmo que prosseguir. Volto assim, Rui Marques. A Câmara da Ponta do Sol deve manter a relação que tem com a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira ou deve, pura e simplesmente, sair da RM? A RM tem sido uma entidade fundamental para fornecer em água em alta. É preciso relembrar que os investimentos que foram feitos por parte da RM no Conselho da Ponta do Sol dotou o Conselho da Ponta do Sol de autonomia em termos do fornecimento Portanto, de reconhece água. que está tudo bem e deve manter-se como está? O que eu quero salvaguardar, e por vezes há jogos políticos que me colocam como defensor da RM, a RM, fornecimento em alta, Câmara Municipal, gestão em baixo. E devo dizer que a RM foi constituída em 2008, até 2017 eu estive à frente dos destinos da Câmara e nunca passou essa questão da gestão da água em baixo, nunca passou, nunca foi uma hipótese de passar para a RM. Sr. Pessegueiro, tem sido uma pedra no sapato a RM? A ARM fornece a água em alta, não foi algo que sequer pudéssemos alterar, os contratos estavam muito blindados. Relativamente à gestão da água em baixa, aos preços que chegariam na fatura das pessoas a casa, a gestão continuará a ser da Câmara Municipal da Ponta do Sol, como tem sido até agora, com claras melhorias com aquilo que temos apresentado até este momento. Muito bem. Mantendo o preço da água. Muito bem. Rui Marques, nas jornadas que o JTM promoveu este ano na Ponta do Sol, notava-se alguma desconforto das juntas de freguesia, ou pelo menos da junta de freguesia liderada pelo PSD, com a transferência de verbas. Se for eleito, essa transferência de verbas vai ser reforçada? Vai ter critérios diferentes muito rapidamente? Claramente. Reforçado. Porque eu entendo que as juntas de freguesia são um braço, são um aliado da Câmara Municipal, são os órgãos que estão mais próximos da população e que atuam, são os primeiros a atuar e, portanto, quero estabelecer aqui uma relação muito próxima com as juntas, quero que as juntas sejam parceiras da Câmara, na ligação das necessidades para a freguesia e posso adiantar desde já que eu vou, se eu for eleito, vou aumentar 20% em termos de contrato de programa, em relação ao valor atual. Cédar Pessegueiro. A relação da Câmara com as juntas de freguesia está balizada na lei. É uma transferência de competências e de verbas associadas a essas competências. As verbas que reforçam esses as verbas que foram transferidas até o momento, dou como exemplo, por exemplo, o caso da Madalena do Mar, é que, apesar de estar estabelecido um critério de área e de população para os valores a transferir, há uma majoração por uma consciência clara da Câmara Municipal de que a junta de freguesia, se recebesse pelo mesmo cálculo que recebem as outras duas juntas de freguesia, conseguia ter portas abertas apenas para atender as pessoas e não poderia desenvolver as suas atividades no terreno. E com as verbas que nós transferimos, e ao longo de 8 anos foram 303 mil euros, consegue ter essa atuação no terreno. Portanto, mantém. Se obviamente fosse... E foi subindo, o valor foi sempre subindo ano após ano, com um cálculo que está estabelecido, tendo em conta também os valores da inflação. Sendo reeleita, e se fosse obrigada a isso, que pelouro atribuía ou dava ao seu adversário?
Se fosse obrigada, obviamente. Se fosse obrigada, mas em que termos? Não, se fosse obrigada a dar um cor ao adversário. Há um aspecto. Hipoteticamente. Não há aqui uma questão que até convém sublinhar: é que Presidente de Câmara e Executivo, Presidente de Câmara é eleito quem tem mais um voto. Nós não estamos a falar, obviamente, como as câmaras municipais. atual. Não, mas como as câmaras municipais têm um modelo. A alteração da lei obrigasse a dar um pelouro. Só se fosse o pelouro das obras feitas, que era para não fazer outras. Muito bem. Rui Marques, que pelouro daria, na mesma circunstância hipotética, a Célia Pessegueiro? Eu nisto vou ser transparente, porque enquanto Presidente de Câmara e na altura, porque nós consideramos ser uma mais-valia, eu incluía ser a Presidente da Câmara no grupo de trabalho do Festival aqui Colão. Portanto, a minha postura na política tem sido essa. Ser Presidente durante 2 anos fiz parte do grupo de trabalho, deu o seu contributo, portanto, eu, neste caso, eu sugeria a parte da cultura porque é a área profissional de ser a Presidente. Muito bem, seguimos então para os habituais 30 segundos de mensagem final aos eleitores, com as razões, obviamente, o apelo ao coração, por que razões devem votar nas vossas candidaturas. Começo pelo engenheiro Rui Marques. Caros concidadãos, vocês já me conhecem, sabem da minha capacidade de trabalho, da minha dedicação, da minha entrega. Muitas vezes coloco em primeiro lugar o Conselho da Ponta de Sol, a sua população. Foi assim durante cerca de 12 anos, a família que o diga, portanto tenho prova disso. E nesta altura em que sinto por parte da população que a população quer uma mudança, estou disponível, estou de alma e coração para trabalhar convosco, com garra, com afinco e a pensar no futuro, com visão, com estratégia em diversas áreas, porque a população precisa e porque a Ponta de Sol merece. Muito bem, Célia Pessegueiro, também uma mensagem final. Falo aos pontacelenses diretamente, como fiz até agora, usando as redes sociais para mostrar o trabalho feito, para mostrar propostas futuras, e hoje aqui aproveito a oportunidade para dizer estou disponível para mais 4 anos, com a mesma entrega e a mesma dedicação e a mesma vontade de trabalhar que tive nestes 8 anos anteriores. Entreguei-me a este trabalho com vontade de transformar o Conselho, de pôr o Conselho num bom ritmo de desenvolvimento. Julgo que essas bases estão lançadas e conseguiremos consolidar nos próximos 4, acertando o passo naquilo que possam ser desafios futuros, naturalmente. É esta a minha vontade, é esta a minha entrega. Aquilo que eu posso dizer hoje é: contem comigo, eu contarei convosco. Muito bem, resta-nos agradecer a quem esteve desse lado, quem nos viu, quem nos ouviu, também quem nos vai ler amanhã na edição impressa do JM, e deixar um agradecimento particular aos candidatos que estiveram aqui em estúdio, o Rui Marques e a Célia Pessegueiro. Muito obrigado aos dois. Chegamos ao fim deste quinto de 11 episódios, de 11 debates, um por cada concelho. Amanhã estaremos à mesma hora, aqui com o Conselho da Calheta.